Maravilha poder adorar o Senhor. Como é bom. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja triunfante, igreja vitoriosa, igreja que tem a convicção de que um dia vai morar no céu, porque Jesus entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue precioso. Não temas. Nós estamos aí vivendo um momento complicado, todos sabem, né? Todos nós sabemos, e eu gostaria de meditar aqui com vocês, aqui, rapidamente, nos breves minutos que ainda faltam para esse culto encerrar, aqui no templo, com base numa expectativa que o mundo vive, o Brasil vive e o mundo também, é a expectativa da imunização, a expectativa da chegada da vacina. Estava vendo um relatório com base em alguns números, no mundo, cerca de 3,4% da população mundial já conseguiu a segunda dose, segundo esse site, e no Brasil, cerca de 6% a segunda dose, 6,4%, se eu não me engano, isso há 2 dias atrás. Ainda é muito pouco. Há essa expectativa no inconsciente coletivo. Nós aguardamos que chegue essas vacinas, nós estamos buscando essa esperança, hoje é a nossa esperança quanto a esse problema sanitário. Eu queria desafiar a vocês, pensar se nós temos algum imunizante espiritual na Bíblia, algo que também pode nos vacinar contra o mal, contra os danos causados pelo mal, pelo pecado. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91, eu já prego há mais de 20 anos a palavra de Deus, e nunca preguei no Salmo 91, nunca. Tamanha a complexidade de interpretação desse texto. É um desafio. Tente negar o Salmo 91 e você vai enlouquecer. Tente entender o Salmo 91 melhor. Tente entender o Salmo 91 e você vai enlouquecer. Tente negá-lo e você vai perder a sua vida. O Salmo 91 é um salmo de esperança. Mediante essa crise em que nós vivemos, ter uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, para você que está em casa. Um salmo que vem acompanhando a humanidade, ou parte da humanidade, há centenas de anos, não dizer milhares de anos. Muitos aqui sabem até de cor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, e nem a seta que voa de dia, e nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não te tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou,
Também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, e dar-lhe-ei abundâncias de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Que texto inspirado por Deus. Nós não sabemos ao certo quem foi o autor, mas certamente inspirado pelo Espírito Santo, para nos trazer segurança no momento de tanta incerteza. Talvez, na história da humanidade, nunca se houve tanta insegurança como nós estamos vivendo no dia de hoje. E eu falo esse talvez com uma margem bem pequena, porque a probabilidade é de que nunca vivemos um momento tão terrível para a história da humanidade. Passamos de 400 mil brasileiros que perderam sua vida. Que coisa lastimável, meu irmão. Que tragédia. O mundo, a Índia, agora olhe pela Índia, meus irmãos. Nós precisamos tomar posse de palavras como esta, por mais que seja desafiadora, pegar e colocar na sua literalidade, nós precisamos ter a nossa confiança nesse Deus que é o nosso escudo, esse Deus que nos protege. E eu queria pensar sobre esse tema nessa noite, nesses breves momentos, sobre esse imunizante espiritual e poderoso que Deus nos deu, chamado Salmo 91. Pensarmos o que nós podemos tirar dele hoje aqui, para aplicarmos na nossa vida amanhã, lá no nosso trabalho. Você que não, infelizmente, não tem o privilégio de poder ficar em casa. Você que precisa, quem sabe, pegar um metrô cheio, um ônibus cheio. Você que, quem sabe, precisa ir para a luta, está no meio de gente, e que não está tão seguro quanto as normas e os protocolos. Ter esse salmo, entendê-lo, não somente ele, mas toda a palavra de Deus, que nos traz esperança e segurança. Primeira coisa que eu queria pensar com vocês é essa imunidade que a palavra de Deus nos traz por meio desse salmo poderoso, é que ele tem uma destinação para um público específico. A exemplo das vacinas, você não sai vacinando todo mundo de uma forma aleatória. Esse texto também ele não pode ser levado de uma forma aleatória e você acreditar que ele é uma espécie de um amuleto universal, como alguns fazem. Deixá-lo aberto na sala, com a Bíblia ali, trazendo um certo tipo de proteção universal para toda a casa, para todo o ambiente, isso é loucura. Esse salmo, ele tem um destinatário, aquele. Existe uma direção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia. Gente, isso aqui é tão importante e é tão significativo para a minha vida e para a sua vida, para você que está aqui, para você que está em casa, que é um direcionamento de Deus para esta vacina que Ele quer trazer na sua vida e na sua alma nesta noite, esta convicção do poder dessa vacina a um público direcionado, aquele que habita. Aquele que habita. Poderíamos ficar só aqui com essa palavra e sairmos daqui só neste verso. Tanta instabilidade no nosso tempo, uma geração fluida, uma geração que não permanece. Deus nos chama a nos trazer hoje essa vacina que vai te dar uma imunidade, desde que você permaneça nele. Que geração instável em que nós vivemos. Alguns até pensam que permanecem, que habitam,
mas habitam em determinado tipo de assunto, ou determinado tipo de área, em alguns lugares, ele está lá com Deus, permanece firme. Mas quando se muda o assunto, quando se fala, por exemplo, de dinheiro ou de economia, quando se fala de trabalho ou profissão, quando se fala de namoro, quando se fala de sexo, o habita não é tão habita. Eu estou com Deus, mas há um escapezinho. Esse aqui, ele permanece na presença do Senhor, e o texto prossegue dizendo que ele habita no esconderijo. Gente, isso aqui é fantástico. Não é um lugar comum. Não é um lugar de fácil acesso, não é. É um lugar que está escondido, é um lugar secreto, é um lugar que precisa de busca. A vida de intimidade com Deus, a vida que vai nos trazer essa imunidade contra esta bactéria do pecado que está aí, que é muito mais poderosa do que esse vírus, ela é repreendida por meio da nossa habitação na presença daquele que está no esconderijo, no secreto, no seu quarto de oração, na sua intimidade com Ele, na sua permanência do lado dele, desse que está escondido, que necessita de uma busca. A gente só esconde aquilo que tem valor, querido. E Deus está escondido, aguardando a tua busca por Ele. Alguns de nós não conseguem entender e não conseguem viver nessa perspectiva, porque imagina que Deus virou algo comum. Essa semana, enquanto eu meditava nesse texto, Deus me levou a uma reflexão tão tremenda, tão profunda, de uma revelação tão intensa da presença dEle, na profundidade, querido, no escondido, cara, onde você não consegue, quem sabe na primeira leitura, ou quem sabe nessa correria nossa de vida, não conseguir perceber Deus. Com esse olhar humano, com esse ouvido natural aqui, você não consegue ouvir Deus, porque Ele está na sensibilidade do espiritual, da profundidade, da intimidade com Ele, no esconderijo. Por isso que alguns, às vezes, tem, pastor, não estou conseguindo ouvir Deus, porque Ele está escondido, Ele está esperando que você aprofunde, querido. Eu vou falar uma coisa aqui, os mais tradicionais aí, por favor, né? Segura no banco aí, seja forte, hein? Seja forte. Essa noite, dessa madrugada de sábado para domingo, Deus me visitou em sonho, foi tão lindo, querido, tão lindo, foi tão profundo, foi tão intenso, foi tão escondido. Essas revelações do esconderijo de Deus, Ele não está no comum. Você precisa desenvolver essa intimidade de permanência na presença dEle e buscar esse esconderijo no lugar secreto de onde Ele quer te revelar algo que ninguém sabe. É algo novo, é algo escondido, é algo precioso. E aí começamos a entender alguma coisa dessa vacina que pega em um e não pega em outro, e alguma confusão que nós não conseguimos entender, porque está muito profunda a coisa, cara. E depende da permanência e dessa busca. Não é correndo, não é com 5 minutos de oração, querido, não é. Esquece. Essa sua devocional de você pega a Bíblia e entra para o quarto, às vezes, e lê em cima, quando lê, não vai achar o esconderijo. Não vai. Se não for pela misericórdia do Senhor, e diante de uma graça comum, onde Ele alcança todos nós,
Se não for isso, você não vai entender alguns mistérios que Deus tem para a sua vida, para a sua família, não vai entender, cara. Primeira coisa, esse imunizante, ele tem um público específico, e esse público específico é o público que permanece na presença dele com uma busca intensa, profunda, séria, no escondido. Olha, queridos, Deus tem palavras para cada um de vocês, eu creio, mas que Ele quer revelar na sua intimidade, no seu quarto secreto, na sua busca com Ele, na leitura da palavra. Ele vai te revelar coisas que você jamais ouviu de homem algum. É nesse esconderijo que Ele quer se revelar com você. Amém, irmãos? É esse que tem um imunizante. É esse que Deus revela lá no oculto, com Eliseu, com Elias, com os grandes homens, como Davi. Que Davi fala: olha, Deus, eu preciso que o Senhor revele em mim. E vê se é em mim alguma coisa que eu não estou percebendo, está no oculto, está profundo. A psicologia vai dizer inconsciente. Tem muitas coisas que precisa de você mergulhar, querido. E uma delas é a intimidade com Deus. Essa vacina, esse imunizante, ele tem um público específico, e é aqueles que permanecem. Segunda coisa que esse texto nos mostra, do verso 13 ao verso 3 ao 13, agora não é mais o público específico, agora é o que Deus quer fazer com esse público específico. O livramento, a proteção, e olha aqui, nós poderíamos ficar aqui meses, semanas, falando de cada verso deles. Ele te cobrirá do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade, a palavra é escudo e broquel. Não te assustarás o terror noturno, e nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Isso te faz lembrar alguma coisa do que nós estamos vivendo? Queridos, é muito mais profundo de tudo isso que nós estamos vivendo, muito mais. Há uma fala muito intensa da mídia, e é claro, nós estamos vivendo uma pandemia, mas é muito mais do que uma pandemia. Estava lendo aqui e pensando nesse texto, as possibilidades que Deus nos protege diante do nosso dia. A gente está pensando muito no Covid, né? Covid, mas eu li uma matéria que o cara dizia que se você pegar uma colher e afundar num determinado tipo de solo ali, vai ter tantas bactérias, tantos vírus, germes, infecções. Aí eu fiquei um pouco empolgado e falei: vou ler um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais. Da boca, na nossa boca, quantas bactérias tem na nossa boca? A turma aí que gosta de beijar, né? Cuidado, né? Cuidado aí, cara. Li que aqueles que também tem um animalzinho lá, né, gostam de pegar o cachorrinho, o gatinho. Quantas bactérias. E o outro, dinheiro. Dinheiro não, dinheiro, Interessante, a turma está com medo do Covid, mas não está com medo do dinheiro, né? Pode vir com bactéria, dá uma nota de $100, pode vir com, né? Não tem problema. Quantas possibilidades de contaminação, quantas possibilidades de você passar por um acidente, um assalto, quantas coisas, a vida é perigosa. A gente reduz, às vezes, né? Aqui o salmista está trazendo dentro do seu contexto, lá, imagina, na época, provavelmente não tinha um exército como nós temos hoje, cuidando das nossas fronteiras, não tinha polícia como nós conhecemos, né? Não tinha a segurança das cercas elétricas, não tinha a vigilância das câmeras, a vida era muito mais perigosa. Ele traz essa orientação, mas o nosso tempo, quantos perigos nós passamos, você que veio de casa para cá, quantos cruzamentos, quantos sinais você atravessou, quantos livramentos de Deus, que onde 1000 caiu para um lado, 10.000 pelo outro lado, gente, e você está aqui. Aleluia.
nós pararmos para pensar na proteção de Deus em nossas vidas, pararmos para pensar em quantos livramentos Ele, você e eu, nós já tivemos ao longo da nossa história. Diz que seus anjos dará ordem. É uma outra coisa que a gente tem dificuldade, né? Uma teologia mais tradicional, histórica, questão do anjo. Mas o anjo, ele está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, gente. Gênesis e Apocalipse. Alguém vai dizer assim, não, mas o ministério dos anjos era lá antes do Espírito Santo. Não é, não. Você vai ver o ministério dos anjos depois da descida do Espírito Santo, como, por exemplo, em Atos 8, Atos 9, você vai ver lá com Cornélio, você vai ver com Paulo, você vai ver com João, lá em Apocalipse, você vai ver anjo livrando Pedro, em Atos 12. Tem anjo aí, cara. Seja forte, hein? É porque vem a teologia do anjo de guarda e tal, aquela coisa toda, a confusão que tem aí. Nós não oramos por anjos, não pedimos livramento de anjos, mas a Bíblia diz que existem ministradores, pessoas, queridos. Gente, eu brinco aqui na igreja, aqui nessa igreja, aqui, você que está nos visitando, você que está em casa, tem um monte de gente aqui que não é gente, não é, cara, é anjo, sério. É porque eles botam para dentro da roupa a asa. Né? Às vezes a gente está numa luta, aí chega no gabinete, pastor, eu vim aqui orar. Isso não é gente. Não é. Esses dias, lá na Covid, lá numa luta, lá em casa todo mundo na Covid, vem um, liga para a gente. Outro vai e deixa uma cesta de café, de fruta. Lá, isso é gente? Não é, cara. Outro vem e traz uma palavra, você está mal, né, ele é abatido, e alguém chega e ministra uma palavra no seu coração. Anjos que ministram, que Deus... É claro, a gente está brincando aqui, né? Você compreende. Mas que Deus usa pessoas como anjos na nossa vida. Eu creio. Eu lembro uma vez, eu já contei aqui, recém-convertido, eu cismei que eu queria ver um anjo. Falei, Senhor, tem anjo em tudo quanto é lugar da Bíblia, seria interessante eu... ter uma experiência com anjo. Orei. E fui para o monte. Lá no Rio de Janeiro tem um negócio dos montes, né? O pentecostal gosta. Vamos para o monte orar. Falei, lá no monte tem anjo. Eu sei que tem. Né? Aí fui lá, aquele, né? Reteté lá, e o povo pulando. Eu falei, agora vai vir um anjo. E comecei a orar. Eu falei, Senhor, manda um anjo, manda. Meus irmãos, quando eu abri os olhos, assim, de repente, tinha uma irmã de branco, assim, uma senhora grandona, cara. Daquelas igrejas pentecostais que usa aqueles mantos brancos, né? Misericórdia, Jesus. Eu tomei um susto, mas tão grande, que eu quase caí com João morto lá. Foi um impacto. Imagina, os homens da Bíblia, quando se encontravam com anjo, eles, né, tinham aquele medo de morrer. Mas a verdade é que a Bíblia fala que existem esses ministradores de Deus que nos trazem mensagem. Eu aqui hoje, agora, nesse momento, eu posso estar sendo um anjo de Deus na sua vida, ministrando ao seu coração, cara. E esse texto vai prosseguir, vai nos dizer que Deus nos protege, Ele tem um público-alvo, mas Ele tem um porquê, e eu quero que, em nome de Jesus, você saia daqui, que Deus, Ele está ministrando ao seu coração, Ele tem vitórias para te dar, Ele tem proteção, Ele tem métodos para te guardar, para guardar a sua vida, e a maior prova disso é que você está aqui hoje, cara. Segunda onda, terceira onda, pode vir quantas ondas quiser, se Deus tiver, você vai permanecer, em nome de Jesus, cara. Nós sabemos que há uma distorção nesse texto, alguns partem para uma loucura e tentam fazer como Satanás tentar Jesus ali, se joga então aí, aproveita, sai a buraqueira, apronta, Deus vai mandar antes. Não é assim a coisa. É suicídio, isso é loucura. Mas acreditarmos que temos um Deus que tem um público, uma vacina direcionada para um público, que tem uma ação nessa vacina direcionada para esse público, que é de proteção e segurança. Só que existe um detalhe nesse texto que eu gostaria de caminhar para encerrar a nossa reflexão, que diz
em vários momentos do texto, ele usa o verbo futuro. Ele te livrará, ele te cobrirá, debaixo das tuas asas estarás seguro, somente com teus olhos olharás e verás. Ele projeta esse texto para o futuro, nos dando uma ideia de que é algo que vai acontecer, claro. E aí nós pararmos e pensarmos nesse texto, de quando isso vai acontecer. Na teologia nós chamamos de já, mas não ainda. Algumas coisas Deus já liberou de vitória na sua vida, mas ainda não. O reino de Deus, por exemplo, já está aqui, mas ainda não na sua plenitude. E é a partir dessa perspectiva que nós temos que entender o texto. Deus liberou uma palavra de proteção e de vitória na vida de muitos aqui, mas que talvez ainda não é o tempo da imunização dessa vacina. Como as vacinas, ela precisa de um tempo no corpo para, né? Às vezes uma dose, às vezes 2 doses, 3 doses. Vocês estão fera com isso. E com Deus, a vacina de Deus, às vezes precisa desse tempo, e esse tempo nem sempre é o tempo de hoje. É um tempo escatológico, é um tempo da volta de Cristo, é um tempo depois desse tempo. Porque como é que nós vamos entender Estevão, por exemplo? Como é que nós vamos entender João Batista? À luz desse texto. Como é que nós vamos entender aquele nosso irmãozinho fiel, e que pegou a Covid e morreu? Agora, quarta-feira, enterramos um pastorzaço aqui de Brasília. Como é que entender isso? Como é que entender Atos, capítulo 12, onde Tiago, Herodes mata Tiago, e Pedro logo em seguida é liberto pelo anjo? A questão não é quem vai, a questão é quando vai, porque todos nós vamos, todos nós, cara. Então a questão é o tempo dessa vacina. E aí a nossa geração se acostumou com o aqui e agora. Ah, Jesus, eu estou com dor de dente, cura minha dor de dente. Ah, Jesus, eu estou resfriado. Tudo bem, olha pelo seu resfriado, pela sua dor de dente. Mas é muito mais do que isso. Vamos reduzir a Deus a uma vacina. Vamos reduzir a nossa fé que nós temos em Deus aqui agora, se Ele pode me curar ou não. O salmo fica muito pequeno. Se colocarmos a ação imunizante de Deus para esse tempo aqui, e fica confuso. E nós vamos entender isso a partir do versículo 14, onde ele vai dizer assim, ó, e aí já é o próprio Deus dizendo: você me amou, cara, você me amou demais, por isso eu vou te colocar num alto retiro, por isso eu vou te honrar, por conta deste amor que você tem por mim, por amor a Ele. É nesse amor que nós temos a Ele, e esse respeito que nós temos a Ele, nós descansamos na sua soberania. Esse salmo aqui não é um salmo de te protegendo contra e te dando uma imortalidade. Não é. Quem escreveu o salmo certamente morreu. E tantos outros. Não é essa imortalidade desse tempo que Deus quer nos dar. Isso é muito pequeno. E é aqui que está a confusão nossa. É já, mas não agora ainda. Não ainda. Deus quer trabalhar essa imunidade em nós com a perspectiva da eternidade, querido. Versículo 15 diz: Ele me invocará, eu responderei.
Estarei com ele na angústia. Eu estarei com ele na angústia. Olha, entenda bem, cara. Vai ter angústia. Quem disse que é um bloqueio total? Tem angústia. Hoje lá no hospital de base, ou no hospital de Agarram, no Agarram, cena tão forte, estávamos saindo, uma mãe chorando dentro de um carro, chamou a atenção de um membro da nossa igreja. O membro foi lá, podemos orar? Podemos. O que houve? Perdi meu filho. Que cena. Você vai prometer uma pessoa dessa? Vem para Jesus que o seu filho não morre, é isso? Essa teologia pequena. Mas nós perdemos a perspectiva do céu, queridos. Perdemos. A nossa mente está aqui na terra e por isso tanto medo, por isso tanto pavor. Ora, o que é a morte? Diante daquilo que Deus tem prometido para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante. Ali uma série de pessoas que passaram por luta. Mas mais um pouquinho mais lá na frente ele diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eu não abro mão da minha fé, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não negocio a minha fé, eu não faço barganhas com Deus, por causa de uma dor de dente, por conta de um vírus. Que medo é esse? Nós temos um Deus que nos dá esperança, que ainda que a figueira não floresça, a certeza de que mesmo, como disse o diácono Mário aqui, a gente pode perecer, como disse Esté, quando foi diante do rei, se perecer, pereci, cara. Como Paulo disse, morrer é lucro. Vamos andar em ruas de ouro, é isso que nós pregamos, é isso que nós acreditamos, gente. O pastor que nós enterramos quarta-feira, tem que chorar pela família que ficou, tem que chorar por você que ficou, não é por ele não. Essa hora, é isso que nós esperamos. E o Salmo ele vai dizer, terminando isso: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Acabou. Deixa aqui. Salvação. Aqui o contexto de salvação é livramento. Mas o contexto em que Deus quer aplicar esse texto no seu coração hoje, querido, essa convicção da imunidade que Deus quer te dar por meio da salvação, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa nada e nem ninguém pode tirar, bactéria nenhuma, nada. Essa convicção que você vai sair por aquela porta ali amanhã, com todo o seu cuidado, aguardando a vacina, mas com esperança no coração, querido, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e que por fim se levantará, e ainda que a nossa carne seja consumida nos nossos ossos, nós veremos Deus, aleluia, porque Ele é o nosso escudo, o socorro presente na hora da tribulação, por isso não temeremos, aleluia. Tiago foi, Pedro foi depois, Herodes também, eu, você, um dia nós vamos. A questão é para onde vamos, essa é a questão. E o texto diz que aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo, Ele vai salvar, aleluia. Eu queria encerrar essa nossa reflexão dessa noite, perguntar se você já foi vacinado
Vacinado pelo mais precioso imunizante de toda a terra, de toda a eternidade, que é o sangue de Jesus. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Você que está em casa. Segundo o texto do Salmo 91, é porque Ele amou demais. Você ama a Deus? Você ama? Você que está em casa, você ama a Deus? Você permanece? Você habita no esconderijo? Você ama? Você consegue ouvir a sua voz? Que diz o texto que Ele responde. Se você até hoje não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de te fazer um convite nessa noite. A você entregar o seu coração, de amar a Deus. Amar a Deus. Olha, pastor, até hoje eu nunca pensei nisso. Eu pensava que Deus me amava, mas eu tenho que amar a Deus, tem que. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Confie. Confie que Ele te protege. Muito mais do que qualquer vírus. Ele te protege da perdição eterna, do inferno. Porque agora, ao você declarar que você o ama, você vai viver eternamente com Ele um dia em glória, e poderá dizer frente a frente, face a face, o quanto você o ama. Entregue sua vida a Jesus. E se alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus hoje, só levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite, assim, pastor, eu quero começar a amar a Deus a partir de hoje, e receber esse imunizante no meu coração, essa fé que eu não tinha até hoje, de que Ele me protege, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Alguém aqui? Só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é escudo, que nos guarda. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos enche de esperança. Te agradecemos pela Tua palavra que nos garante que o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que nos garante a nossa salvação, Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor renovou as nossas forças hoje, por meio da Tua palavra, que é escudo e bloqueio. Continue, ó Deus, a nos guardar, ó Deus. Durante essa semana, ó Pai, vamos caminhar, vamos andar de carro, ônibus, metrô, pelas essas ruas, ó Deus, não com esse pânico que está por aí, ó Deus. Não. Aleluia. Não, Deus. Vamos com confiança de que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar de pé? Adore ao Senhor por toda a sua vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
Já vi fogo, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declara. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz, e há nem doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, Deus. Dá-nos coragem, Deus, para viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós. Dar-nos ousadia, ó Deus. Dar-nos discernimento, ó Deus. Espírito Santo, nos conduza numa semana vitoriosa, Deus, onde nós vamos ministrar na vida de pessoas, ó Deus, seja por meio virtual, ó Deus, quem sabe uma certa distância, ó Deus, mas nós seremos anjos, ó Deus, que vamos levar palavras de vida e de vitória, ó Deus. Obrigado, ó Deus, Senhor, até o dia de hoje, podemos dizer Ebenezer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Dar-nos uma semana de paz, de saúde,
de intimidade, de comunhão, de profundidade na tua presença, Deus. Dar-nos uma semana de lugar secreto, ó Deus, contigo, ó Deus. Revela-te a nós, ó Deus. Dar-nos uma semana de um coração que bate em intensidade na tua presença, em saber que o Senhor fala conosco, ó Deus. Dar-nos uma semana, ó Deus, de amor, de intimidade, de compromisso contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.